Aleluia, 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 Aleluia. glória a Deus, aleluia. Vamos ler apenas o versículo de número 17. Glória a Deus. Henry, esse microfone está uma maravilha. Eu vou lhe dar um beijo no final do culto, hein? Aleluia. Evangelho que escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 7. Eu havia preparado uma outra mensagem, mas o Senhor mudou ao decorrer do louvor. E quem sou eu para contestar? Aleluia. Pastor Eduardo, eu estou com saudade do Senhor, viu? Eu amo sua vida, meu pastor. Capítulo 7 do Evangelho de Lucas, versículo 17, que está escrito assim: e correu dele esta fama por toda a Judeia e toda a terra circunvizinha. Amém? Senta dando glória a Deus e aleluia. Eu prometo que eu não vou enfadar os irmãos. Serei muito breve no falar, para que possamos absorver tudo que Deus tem para nós aqui. Amém? Queridos, o capítulo 7 do Evangelho de Lucas é um capítulo que me encanta, porque Lucas divide o capítulo de número 7 do seu livro em algumas partes que me faz apaixonar por este capítulo. Ele começa narrando uma história em que Jesus é apresentado de várias maneiras. O capítulo 7 apresenta Jesus como o Senhor da cura, apresenta Jesus como o Senhor de um novo tempo que é pregado por João Batista, e apresenta Jesus como o Senhor do perdão. Mas do versículo de número 11 ao 17, Jesus é apresentado como o Senhor da ressurreição, aquele que vence a morte, aquele que vence, aleluia, todos os seus atributos. Os 4 evangelhos são evangelhos que narram histórias encantadoras. Para começar a pregar, eu preciso lhe dizer que num período de intervalo de Antigo Testamento e Novo Testamento, o Senhor Deus se silenciou por 400 anos. Foram 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus. Durante 400 anos o povo não ouviu a voz de Deus. O povo não ouviu Deus falar de forma tão clara. E Lucas, no capítulo de número 7, ele vai entregar, aleluia, toda a sua história. Porque Lucas era um doutor médico de formação, que resolveu transformar a sua vida num ministério investigativo. E o que é que Lucas queria entender? Lucas queria entender aquilo que a medicina não ensinou. Lucas queria entender como que um homem, no seu ser carnal, porque Jesus chega ao mundo 100% homem e 100% Deus. Lucas queria entender como que um homem cuspia no chão, fazia lodo com barro e cuspe, passava no olho de um homem, mandava que ele fosse lavar num determinado tanque e ele era curado. Lucas queria entender como um homem, aleluia, virava para um cego, depois de ter perdido a sua visão numa batalha, e dizia para ele: o que queres que eu te faça? E ele dizia: eu quero ter vista. E aquele homem que até então era só carne dizia: então veja. E ele voltava a enxergar. No capítulo 7 de Lucas, o versículo 1 vai dizer que houve um homem que era senhor de 100 homens, a saber, conhecido popularmente como o centurião de Cafarnaum. Esse centurião, que era um senhor de 100 homens, vai procurar Jesus. E qual era o motivo da procura? Alguém a quem ele estimava muito, alguém a quem ele amava muito, estava doente, e ele não poderia fazer nada. Esse aqui é o momento em que todos os recursos humanos já não valem mais nada.
O centurião de Cafarnaum, Henrique, vai procurar Jesus porque o seu posicionamento social não poderia ajudá-lo, a sua fama não poderia ajudá-lo, o seu recurso financeiro não poderia ajudá-lo. Então, conhecendo a fama de Jesus, ele vai procurar a Cristo. E ele vai procurar para quê? Ele vai procurar porque ele ouviu falar que havia um homem que por onde passava deixava rastro de milagre. Ele vai procurar Jesus porque a fama de Jesus já estava correndo. E é justamente essa fama que preocupava Herodes lá no início das coisas. Por quê? Porque Jesus ganhou um título de rei dos judeus. Eu disse que Jesus ganhou. Jesus não se intitulou rei, ele ganhou o título de rei. E ele ganhou por quem? Ele ganhou pelo povo que o adorava. E ele dizia: esse é o rei dos judeus. E isso preocupava Herodes. E o fato disso preocupar Herodes, Herodes vai procurar matar Jesus, como todos nós sabemos aqui. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus, que já era conhecido como rei, vai ser apresentado por Lucas no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10, como o Senhor da cura. Daí então, a Bíblia vai dizer que quando o centurião vai procurar Jesus, ele vai esboçar a Jesus, aleluia, ou esboçar a Jesus aquilo que ele queria que Jesus fizesse. E o que ele queria? Ele queria que Jesus curasse o servo que ele tanto amava. Entenda uma coisa, ele foi procurar Jesus, porque ele entendeu que se ele precisa, ele tem que procurar. Se ele quer a cura, ele precisa ir atrás dela. Se ele quer um milagre, ele tem que ir atrás do milagre. Se ele precisa da porta, ele tem que ir bater na porta. E é justamente isso que você veio fazer aqui nessa manhã. Você veio procurar quem pode, você veio bater na porta de quem tem, você veio adorar a quem pode responder, você veio trazer a tua entrega para aquele que pode trazer a resposta que você precisa. E eu cresci nesse evangelho ouvindo dizer que ele não despede ninguém de mão vazia. E eu estou desconfiado que nessa manhã ele vai entregar para crente aqui tudo aquilo que você veio buscar. Se é verdade que você veio buscar dele e ele tem para te entregar, levante a mão lá no terceiro andar e comece a liberar, glória a Deus, aleluia, porque ele vai te responder, aleluia, glória. Então o centurião vai clamar a Jesus e vai dizer: na minha casa existe um servo e ele está doente horrivelmente, e eu preciso que o Senhor vá até a minha casa. Eu preciso que o Senhor vá até a minha residência, porque eu preciso que o Senhor cure o meu servo. Então a Bíblia vai dizer que quando ele vai lá até a casa de Jesus, quando ele vai procurar Jesus, Henrique, a Bíblia diz então que Jesus vai até se disponibilizar a ir à sua casa. Só que quando Jesus vai se disponibilizar para ir à sua casa, ele diz: não, Senhor, eu não sou digno que entre em minha casa. Mas tem um detalhe: eu acredito que se o Senhor der apenas uma palavra, eu acredito que se o Senhor der apenas uma voz de comando, vou falar de novo, eu acredito que se o Senhor der apenas uma palavra, eu acredito que se o Senhor der apenas uma palavra, vou falar de novo porque só a cantora ali entendeu. Eu acredito que se o Senhor der apenas uma palavra, aleluia, tudo pode mudar. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? O que Lucas está dizendo? Quem precisa de falar muito somos nós. Quem precisa de fazer muita coisa somos nós. Quem precisa fazer o extraordinário somos nós. Ele só precisa de uma palavra. Quem precisa fazer muita coisa somos eu e você. Ele só precisa de uma palavra. Oh, Henry, o retorno sumiu aqui. Deixa o retorno aqui para mim, senão eu perco o fio da meada. Aleluia. Quem precisa de fazer muita coisa somos eu e você. Ele só precisa de uma palavra.
Quem precisa de fazer o extraordinário somos nós, Henrique. Ele só precisa de uma palavra. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa acreditar nessa uma palavra que Ele pode dar. Ele vai mudar a minha e a sua história apenas com uma palavra. Vou falar de novo, só Paulo entendeu. Ele vai mudar a minha e a sua história apenas com uma palavra. E a palavra é: eu quero, receba vida. Eu quero, receba mudança. Eu quero, receba transformação. Eu quero, receba porta aberta. Eu quero. Aleluia. Vamos lá. Então a palavra diz que o servo do centurião, quando ele chega em casa, já está curado. O versículo de número 11 vai narrar a história de uma mulher que a Bíblia chama a sua residência de cidade, mas não era cidade. O mapa geográfico apresenta Naim como uma pequena aldeia, uma aldeia pequena que ficava no sul de Tabor. Essa pequena aldeia vai ser palco de uma das maiores manifestações que aquele lugar já viu, porque até então esse lugar era um lugar simples. Até então, Henrique, esse lugar era um lugar singelo, era um lugar de pessoas que estavam acostumadas a conviver de forma simples ali. Mas Jesus vai chegar naquele lugar e vai pegar o lugar e vai transformar no lugar que era simples em palco de uma das maiores manifestações de milagres que aquele lugar já viu. E sabe por quê, Henrique? Porque aonde Jesus está, nada é simples. Vou falar de novo: aonde Jesus habita, não é simples. Aonde Jesus está, nada é comum. Aonde Jesus está, nada é normal. Eu desconheço o ambiente aonde Jesus está e ele se transforma, e ele continua sendo um lugar comum. Não existe lugar comum aonde tem presença de Jesus. Vou falar de novo: não existe ambiente normal aonde tem presença de Jesus. Aonde tem presença de Jesus, o normal vira sobrenatural, o comum vira extraordinário. O que era morte se transforma em vida, o que era doença se transforma em milagre. Então se prepara, se a tua casa tem presença dele, o ambiente normal vai se transformar num ambiente sobrenatural. Eu vou falar de novo: se a tua casa, a tua família, os teus negócios, os teus projetos, os teus sonhos tiver a presença dele, o que é normal vai se transformar em extraordinário, porque aonde a presença dele está, o sobrenatural acontece. Então nós temos duas multidões. Quantas multidões? Quantas multidões? Vocês conseguem me ouvir? Amém ou não amém? Vocês conseguem me ouvir? Está ouvindo bem aí? Então nós temos duas multidões. Quantas multidões? Quantas multidões? Uma multidão vem seguindo cantando. Uma multidão vem seguindo adorando, que é a multidão que segue Jesus. A multidão que segue Jesus segue adorando. A multidão que segue Jesus segue o quê? E por que segue adorando? Porque tinha sentimento de gratidão. Só segue adorando quem tem sentimento de gratidão. É por isso que quando Jesus ele despede Bartimeu depois da cura, Bartimeu não vai embora. A Bíblia diz que Bartimeu segue adorando. Bartimeu poderia ir para qualquer lugar, porque Jesus nunca forçou ninguém a fazer nada. Jesus dizia: vai e não peques mais. Ele libera Bartimeu para ir embora, mas ao invés de ir embora, Bartimeu segue adorando, porque só segue adorando quem tem sentimento de gratidão. Você sabe por que tem gente que anda e não recebe nada? Porque Jesus sabe que se entregar naquele momento não volta nunca mais para poder agradecer. Você sabe por que tem gente que pede e não recebe? Porque Jesus sabe que se der, não volta nunca mais para poder adorar. Porque só segue adorando quem tem sentimento de gratidão. E o coração de muita gente não está em Jesus, está na bênção que ele tem para entregar.
E a Bíblia diz que aonde está o seu coração estará também o vosso tesouro. É por isso que tem gente que pede, pede e não recebe. Porque Jesus sabe que se der, não volta nunca mais para agradecer. Então Bartimeu, ao invés de seguir embora, ele segue adorando. E a multidão que segue Jesus segue adorando. Só que a multidão que está saindo da pequena aldeia de Naim está saindo carregando um choro. Um choro de uma mulher que só tinha um único bem. E o único bem que lhe restava estava em cima do esquife. O único bem que ainda te restava estava em cima do esquife. Ela estava velando o seu filho. E depois de ter velado, ela agora está saindo para poder enterrar. Por quê? Porque até hoje dizem as leis que nenhum defunto poderia passar das 24 horas dentro dos parâmetros da cidade ou da casa. Por quê? Porque se passa das 24 horas, se transforma num lugar impuro, imundo, indigno de ser habitado. Então, ultrapassando a barreira das 24 horas, ela teria que sair para enterrar o único bem que ainda lhe restava. E a Bíblia vai dizer, Henrique, a Bíblia vai dizer agora que aquela mulher está indo, Rian, entregar o único bem que ela tem, entregar de mão beijada. Ela está indo entregar o único bem que ainda te resta. Ela está indo entregar o único bem que ainda te sobra. Só que enquanto ela sai, aleluia, para poder enterrar o seu bem, alguém entra dentro da cidade para poder devolver para ela o bem que já não tinha mais chance e nem possibilidade, aleluia, de ressurreição. Perante a medicina não tinha mais jeito, aleluia. Perante a sociedade não tinha mais jeito. Quem aqui entende o mínimo possível de medicina sabe que se Jesus chega com 1 hora, ia dizer não, ainda estava vivo. Se Jesus chega com 2 horas da morte, ia dizer não, ainda tinha chance. 3 horas, alguém ia dizer não, usaram algum recurso humano e a criança reviveu. Mas 24 horas, só ele poderia fazer alguma coisa. E você sabe por que ele chega com 24 horas? Porque ele queria quebrar toda a possibilidade de glória humana. Não, vou falar de novo. Ele queria quebrar toda a possibilidade de algum ser humano ganhar o mérito por aquilo que ele estava fazendo. Ele me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: eu estou quebrando todas as chances de parecer ser humano que vai acontecer na sua vida, para que ninguém queira atribuir a glória do que eu vou fazer para si. Eu vou entrar na sua casa, eu vou fazer um reboliço, e por mais que pareça que acabou, eu vou chegar quando parecer não ter mais jeito, para o meu nome ser exaltado. Fica de pé, eu vou terminar agora, fica de pé. A senhora pode me ajudar? A senhora pode me ajudar? Vem aqui. Fique aqui, isso. Façamos de conta que ela é a mãe da criança. Eu canto a revacia, abracalacie. Façamos de conta que ela é a mãe. Vem aqui, você que está bonitão. Você está parecendo um manequim de shopping center. Vem cá. Pega esse. Isso, pega essa mesinha. Isso. Fica atrás dela lá, nas costas. Digamos, pois, que você está carregando a criança com o esquife. Segura. Tá fraco, varão? Segura aí. Encosta um pouquinho mais para frente. Isso. Você permanece. Ela, a mãe da criança morta. Amém ou não amém? Amém, amém ou não amém? Ela, a mãe da criança morta. Atrás dela o esquife. A história diz que ela tinha que vir na frente. Vem andando. Isso. Atrás dela os flautistas, que tocavam músicas para tentar acalentar quem chorava, inclusive a mãe.
seguida das carpideiras que recebiam para chorar nos velórios. Os homens que carregavam o esquife vinham logo depois. Vem aqui, Paula, me ajuda aqui. Aleluia. Fica. Isso. Jesus vem entrando, sentido ao contrário, com a multidão que trazia o louvor e a adoração. Vem chorando, vem chorando, vem chorando. Isso. De repente Jesus encontra, e a palavra diz que Jesus grita: não chora. Jesus grita: não chore, não chore. Por que que ela ia na frente? Não chore. Não chore. Porque Jesus não erra o endereço. Jesus não erra o endereço. Paula, o não chore de Jesus aqui poderia soar para a sociedade como um descaso, só que não era. Porque a lei dizia aqui, pastor Eduardo, se eu encontrasse com cortejo fúnebre no percurso do caminho até o cemitério, eu teria que fazer um ato de generosidade. E qual era? Eu teria que me juntar com quem chorava para chorar junto. Só que lá vai, Jesus não se junta ao cortejo, Jesus para o cortejo. Jesus não se junta com o velório, ele para o velório. Sabe por quê? Ele não se junta ao problema, ele acaba com o problema. Ele não se junta para chorar, ele acaba com o choro. Ele não se junta para lamentar, ele acaba com a lamentação. Sabe o que Jesus estava dizendo? Daqui não passa, daqui não passa, daqui não passa. Ele me trouxe aqui como profeta para dizer: não passa de hoje a afronta, não passa de hoje a afronta, não passa de hoje o choro, não passa de hoje a lamentação. Ele toca e diz: menino, eu te digo, levanta. Abre a mão e adora. Levante a mão e adora. Levante a mão e adore a Jesus. Era ele dizendo: daqui não passa. Deixa eu ser profeta para a vida de alguém aqui, porque Jesus está dizendo: de hoje não passa, dessa manhã não passa. Vou falar de novo: dessa manhã não passa a afronta, dessa manhã não passa essa guerra, dessa manhã não passa essas lutas, dessa manhã não passa essas batalhas. Ele está dizendo: eu me encontrei para não chorar, não para chorar junto. Eu me encontrei para cessar o choro que foi colocado. O céu está se movendo em teu favor. O céu está se movendo em teu favor. E assim me autoriza o Senhor lhe dizer: oh, abre as mãos. O Senhor diz: eu estou descendo, plasubicante, revacia, para anular um espírito de morte que tem cercado a sua casa. Eu estou vendo um grito de socorro preso aí dentro dessa alma. E o Senhor disse assim:
Eu dou um basta em toda essa perseguição. Eu dou um basta em toda essa perseguição. Eu vejo uma perseguição espiritual que já ultrapassa as barreiras de um ano. O meu Deus está dizendo: eu jogo por terra o espírito de depressão, da ansiedade. E Deus diz assim, principalmente da insônia. Eu vejo comprimidos tarja preta. Só que o Senhor está dizendo hoje: eu te dou uma cura interior. Ai, eu anulo o peso na região das tuas pernas. E eu digo contigo assim, filha, Eplofácia, algo que veio geracional da parte do teu pai, eu estou quebrando na tua vida. Porque é algo que veio da parte do pai. Eu quebro hoje aqui e digo contigo neste derramíntria: te prepara para poder contar um testemunho em poucos dias. Porque eu estou vendo uma mala que é desfeita. Eu estou vendo uma mala que é desfeita. E o Senhor está dizendo assim comigo: diga para ela que eu coloco, aleluia, um cântico de vitória na boca dela, no glória a Deus e aleluia da minha igreja. Eu coloco um cântico de louvor e de adoração na boca dela, no glória a Deus e aleluia da minha igreja. E faço o meu nome ser glorificado e exaltado. Assim diz o Senhor dos exércitos. Rebarucante, revassai. Deus visita teu coração. Quando eu falo de coração, eu estou falando de sentimento. Eu falo de sentimento. E o Senhor diz assim: é necessário eu descer no mês de novembro para quebrar uma maldição. É necessário eu descer no mês de novembro para quebrar uma maldição. Abra as mãos assim. O Senhor disse: eu te trouxe aqui hoje para provocar um despertar. Oh, aleluia. Para provocar um despertar em você. O Senhor diz: eu tenho uma felicidade, uma alegria muito grande para te entregar. Só que o teu adversário tem cercado para tentar acabar. Levacia de cantorrécia. O teu adversário tem tentado cercar. E eu digo contigo assim: remanso, revaia. Eu estou anulando agora todo projeto de vergonha. Porque eu estou vendo um carro de polícia que fecha o porta-mala. E quando eu olho para o porta-mala do carro de polícia, você está lá dentro. Mas o Senhor falou comigo que o projeto de vergonha que estava para ganhar força e realização é quebrado agora. O Senhor disse: eu tenho contigo algo no louvor. Eu te escolhi para me adorar. Eu te escolhi para me adorar. E eu estou guardando a sua vida de uma vergonha. Porque o que estava marcado para ser desonra, eu estou trazendo uma dupla honra. Assim diz o Senhor dos exércitos. Se aclama. Fica na minha posição, vassaio, porque eu estou cuidando da tua história. E eu digo assim: tem alguém que tu tem se preocupado. Eu estou visitando Eblaçai agora. Porque quantos livramentos eu tenho dado àquela pessoa por amor à tua vida.
Enquanto eu estou falando, você não está vendo, mas tem um demônio gritando na rua de uma casa: Rebarucanda, Rebaroquebe a face. Porque o diabo não queria que ela viesse aqui nessa manhã. Satanás não queria que ela estivesse aqui. Mas eu estou vendo um demônio que grita na rua de uma casa, numa esquina. Eu estou vendo uma casa numa esquina, Rebarucanda. Eu vejo uma espécie de terreno que ainda não tem construção. Rebarucanda, revacia. E eu estou vendo um espírito que grita lá. Só que o anjo vai pegar ele lá e vai cortar ele toda a força agora. Porque ele vai soltar a alma dela lá, ó. 1, 2, 3, Rebarucanto, recia, baracanto, rebaracia, viacantui. O Senhor me mostra um demônio. Esse demônio é o mesmo que já perseguiu outras pessoas da família. Eu vejo ela, Andorevassai. O Senhor disse assim: até livramento de morrer num incêndio eu já dei a ela. Só que o espírito que atuava lá está caindo por terra agora. Em nome de Jesus, solta a alma dela, a mente dela. Porque o espírito do suicídio que cercava, em nome de Jesus, perde a força agora. Remantro, revacia, labracandova, sai. O Senhor vai de encontro a alguém que atende por nome de Marcos, Revia Cantui. Celebrai o canto, revacia. E o Senhor diz assim para mim: enquanto a minha igreja adora aqui, estenda a mão para cá, irmão, estenda a mão para cá. O Senhor está quebrando toda a força contra a vida dela agora, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Pode. Eu já vou terminar, que meu tempo já acabou. Você congrega aqui? Abre as mãos. Você trabalha com o quê? Junta as mãos assim. O Senhor diz que sobre as tuas mãos Ele coloca um óleo precioso. Só que tem que o Senhor disse assim para mim: eu preciso que você se aproxime mais da minha presença. Ele diz que congrega aqui, mas eu estou falando com alguém que anda um pouco distante da presença. E o Senhor está dizendo: se achegue, pois, a mim, e eu também vou me achegar a vós. Se achegue, pois, a mim, e eu também vou me achegar a vós. Um tempo novo eu estou preparando para você. Mas o Senhor diz que precisa de mais aproximação. Eu preciso de mais aproximação. Placante revaciar, lebaracantuí. Eu preciso de a proximidade, para que eu possa fazer alguns destravars na sua vida e fazer o meu nome ser glorificado e exaltado. O Senhor é o que dele? Abra as mãos assim. Você conhece a história de Ana? O sonho de Ana era ter um filho. Eu estou vendo uma manta de criança nos seus ombros. Só que a manta que eu vejo é uma manta rosa, que aparentemente é uma manta de uma menina. O Senhor falou para mim: fala para ela que ela vai gerar, que ela vai gerar, porque a infertilidade está sendo quebrada agora.
o sonho que tu tem de constituir a família vai ser completa. Está ouvindo? Eu estou falando com uma mulher que quer ter uma criança nos braços, mas parece que o adversário tenta impedir sonhos de serem realizados. Porque se você for pegar para contar os testemunhos aqui que você tem, um culto não dá para você contar. É por isso que eu estou pegando um caixão pequeno de uma criança recém-nascida e quebrando agora. O caixão quebrado é a maldição quebrada. Está ouvindo? Porque Deus falou comigo assim: que um espírito que provoca aborto persegue a sua família, a sua descendência e pessoas, e não vai chegar até você. Está ouvindo? Há um demônio que persegue a sua família, demônio que causa aborto, e Deus está jogando por terra hoje, e está te dando nos braços a realização do seu sonho. E ele diz assim: se tu ficar firme comigo, eu vou realizar o teu sonho. Rebaraciar, tu é forte, mas eu quero ver se tu suporta, porque eu vou fazer uma cirurgia interna em você agora. E eu digo assim: não vai haver aborto, não vai haver morte, porque eu sou Deus. Receba esse toque agora. Vai. Receba o toque da minha presença que muda toda a tua história. Enquanto a igreja adora, sabe por que tu é missionária? Eu te separei como missionária. Ou tu pensa que eu não vejo quando tu me adora, quando tu canta pra mim, lá dentro daquele quarto, quietinha, caladinha, é para o canto, revacia. Eu tenho um negócio contigo na terra, mulher. Não para, me adora, porque eu sou o Senhor da tua vida. A igreja aplauda Jesus, aplauda, aplauda o Senhor. Amém. Eu já quero orar, agradecendo a Deus e despedir a gente. Agora não, agora na parte da manhã não tem Guardiões News, né? Tem? Não tem, né? À noite nós estaremos aqui de noite. Eu quero pedir depois aos nossos pastores a oportunidade. À noite eu quero orar por todos vocês. Só que eu preciso te dizer uma coisa: venha e convide mais pessoas. Meu Deus do céu, esse ambiente está muito profético. Esse rapaz de óculos aí, levante a mão assim, varão. Você, isso, é o senhor que olhou, isso. Eu vi uma chave prateada que descia nas suas mãos, tá? Eu vi uma chave prateada que descia nas suas mãos. O Senhor falou para mim: fala para ele que eu entrego hoje uma chave de vitória na mão dele, tá? O Senhor visita a sua estrutura, e Ele diz assim sobre a sua vida: eu entrego uma unção de prosperidade diferente. Está ouvindo? Eu vejo em poucos dias você assinando uns papéis, tá? Uns papéis importantes, documentos importantes. Em poucos dias Deus está destravando, tá? Eu vejo algo que já está tramitando, que vai passar inclusive por órgãos públicos, secretarias de prefeitura e essas coisas assim. Deus está fazendo uma documentação que tramita na mão de pessoas importantes, chegar até a tua mão para poder você assinar. Eu estou vendo uma cadeira de honra sendo preparada para você também, tá? Essa cadeira de honra que eu vejo Deus preparando para você, alguém do meio político, aleluia, vai te fazer um convite. E o Senhor falou comigo assim: eu estou no controle do negócio, tá? Receba da parte de Deus, fecha a mão, receba da parte do Senhor Jesus. Amém. A pastora Paula pediu para que eu orasse e fizesse já o encerramento, e convidando você para agora à noite. Hoje à noite, às 18h30, nós estaremos aqui no santo altar do Senhor Jesus. E eu quero, em nome de Jesus, te convidar. Eu quero ser profeta para a sua vida hoje aqui. Amém? Eu quero ser profeta de Deus para a sua vida aqui. Irmão, convide pessoas, chame mais alguém. Amém? Na madrugada, na sexta-feira, nós estivemos no monte. Foi uma glória, foi uma bênção o monte na sexta-feira. Amém? Então assim, venha hoje à noite.
porque o céu vai te surpreender aqui. Eu quero ser profeta de Deus para a sua vida aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, da parte da noite também, amém? Então vai para casa, descansa, e à noite nós estaremos aqui para a glória de Deus, amém? Senhor, eu quero fazer esta oração, aleluia, por você. Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te bendizer nesta manhã, Senhor. Meu Deus, que manhã gloriosa. Abençoe a vida do pastor Paulinho, Senhor, que fez a primeira parte desse culto. Abençoe o ministério de louvor, meu Pai. Aleluia, os teus filhos que de forma incansável têm estado aqui se dedicando de forma tão linda, meu Deus, à tua obra. Abençoe os obreiros que serviram aqui nessa manhã, Pai. Agora prepare o nosso espírito para o culto de à noite. Meu Deus, enquanto eu estava em casa hoje de manhã, o Senhor falava comigo que estava preparando algo extraordinário para o culto de logo mais à noite. Pai, então traga o teu povo, traga a tua igreja, visita o teu povo debaixo da tua proteção, leve-os debaixo da tua cobertura. Eu profetizo, meu Deus, que eles terão uma semana de prosperidade e bênçãos, de portas abertas, meu Pai. Garanta a vitória para a vida dos meus irmãos, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus. E que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais ricas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja que vai morar no céu declara dizendo: